Outrora eram os rios largos que corriam pro imenso mar. Eram rios caudalosos, profundos, bonitos a murmurar. Tinham em grande abundância martim, pescador, lambari, tambacu, bacajau, capivara, neles a mergulhar. Salve, Robson! Salve, salve, Denilson! Salve a todos os ouvintes! Lágrimas, sorrisos e compenetração foram sentimentos que encontramos nas entrevistas feitas com pessoas que moram ou moravam na região que circundam a represa de Camargos e a margem da Estrada Real. Pessoas que estão na margem da margem, no limite entre o sul e o centro-sul de Minas Gerais, entre a água da represa e a invasão do agronegócio. Pessoas que muitas vezes não são incluídas na agenda do Estado. Gente que mantém um sorriso no rosto como símbolo de resistência, apesar de tanta injustiça e exclusão. As comunidades Caquende, Jaguara, Brasilinha e Capela do Porto do Saco abrigam muitas vozes. A proposta desse projeto de criação artística, o podcast Vozes Marginais, é estimular a escuta dessas vozes marginalizadas. Juntos, vamos mergulhar nesse Brasil invisível e inverter a lógica centralista que esquece o interior, de modo que essas narrativas possam ser escutadas de um outro ponto de vista, a partir da própria versão de quem é o protagonista. E neste primeiro episódio do podcast Vozes Marginais, vamos mergulhar nos relatos de 3 mulheres, Irene, Vilma e Valdete. Com as raízes da árvore genealógica cravadas nas terras de Caquende, essas 3 personagens nos contam um pouco sobre a origem da comunidade, o preparo para a tradicional festa e os jogos do time de futebol. Valdete Maria de Carvalho, moradora de Caquende, há muitos anos, né? Já tenho 72 e desde criança que eu moro aqui. Eu sou Irene Miranda da Silva Carvalho, nascida no Caquende, morei aqui a maior parte da minha vida, né? Morei algum tempo fora quando eu era menina, depois voltei e fiquei. Meu nome é Francisca Vilma de Miranda. Eu nasci aqui em Caquende, né, uns 2 quilômetros daqui, num sítio chamado Barro Preto, mais antigo, né? Eu nasci tem um tempinho, né? Fazem 73 anos, em 1948. E aqui era um arraial com poucas casas, mas família era entrelaçado. Eu digo que se eu for tirar uma base, assim, fazer uma comparação, eu vou fazer uma comparação do entrelaço das famílias como se fosse uma música. Porque todos os tons, eles se, né, movimentam ou completam. E aqui em Caquende as famílias sempre estão entrelaçadas, né? Os casamentos também, né? A maioria deles aqui mesmo, como pessoas do arraial, não tinha assim, tanto conhecimento para poder ir lá fora, né? Porque desde a parte de economia, que era a agricultura principalmente, né, no início, até... era tudo aqui. O pessoal só ia, às vezes, num lugar maior um pouquinho, numa necessidade de um tratamento de saúde, mas desenvolvia aqui. E a redondeza também, poucos quilômetros, né? O raio de ação do pessoal era muito pequeno, né? Então, acho que até devido a isso que os casamentos, né? Mais entre assim, um pouco parentes, né? Mais próximos. Eu sou neta de Joaquim Miranda. O pessoal falava à época, que morava nesse sítio a 2 quilômetros daqui mais ou menos, aproximadamente. E a mãe dele parece que fez a doação, que é a Ana Antônia do Sacramento, doou um terreno para se construir uma ermida. E pelo que a gente pode sentir, assim,
mas para que também pessoas sem posses, né? Eu acredito até que devido à questão da abolição da escravatura, talvez possa ter entrado aí. E como os negros, né, ficava, a maioria, né, ficava sem coisa, acho que mais para essas pessoas que não tinham posse, iam poder construir. E aí deu 2 alqueires na época. A Vilma comentou sobre a Ana Antônia do Sacramento, mais conhecida como Saninha, que, de acordo com registros históricos, foi uma pessoa central na formação da comunidade. Provavelmente foi a doadora do terreno em torno da Capela de Caquende, onde se forma a comunidade. Doou aqui esse pedaço de terra para os pobres fazerem as casas. Aqueles que não tinham posse de terra, né, fazer as casas aqui. E a ordem dela foi a seguinte: pode fazer as casas, desde que dê para cair as 2 goteiras, pode fazer a casa. Quer dizer, bem próximas, né? Aqui, caía a goteira de lá e a de cá. Não precisava fazer longe uma da outra, não. Então foi fazendo, mas eles faziam longe uma da outra. Depois foi chegando mais gente, foi pegando os meios. Caquende era Caquende. Então seria antes do rio. E o Caquende pertencia ao município antes, é município de São João mesmo, só que pertencia à freguesia de Nossa Senhora de Nazaré. E do outro lado do rio era a Capela do Saco, né, do Porto do Saco, pertencente ao município de Carrancas. Então, pelo que a gente deduziu na época, esse Caquende era Caquém do Rio, né? Caquém do Arraial de Capela do Porto do Saco. Bom, feita essa contextualização sobre a origem de Caquende, vamos agora entender um pouco mais sobre a tradicional festa do Arraial. A festa acontece normalmente no mês de agosto, para não coincidir com as comunidades de Jaguara e Brasilinha, que são vizinhas e celebram no dia 16 de julho, dia da padroeira Nossa Senhora do Carmo, celebrada nas 3 comunidades. As festas do Caquende, né, começava com a novena, que já era uma festa. Tinha o primeiro dia, era São Vicente de Paulo, Nossa Senhora no segundo dia, Coração de Jesus, que é o maior. Não, é uma devoção imensa pelo Coração de Jesus. E no último dia, Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira, né? E era uma emoção tão grande que a gente trabalhava em cafezal, panhando café, socava aquele café, levava para vender em Itutinga. Ali a gente comprava os tecidos para fazer as roupas para a festa da padroeira. Era muita emoção, muita alegria para a festa da padroeira. Aí na véspera a gente fazia as quitandas. A gente era pobre, mas a gente era muito feliz. Punha aqueles biscoitos no saco. E naquele tempo a gente confessava na sexta e vinha comungar de manhã, porque em jejum, né? Vinha comungar, confessava na sexta e comungava no sábado de manhã, com aquela serração. A gente vinha em jejum e depois que a gente comungava, a gente ia para tomar o café, comer aqueles biscoitos que ficavam pendurados nas casas num saco. Porque a festa aqui era na sexta, o padre chegava, se organizava as coisas e atendia confissões das crianças, basicamente das crianças. No outro dia que ele ia atender das mulheres e dos homens. Então as crianças comungavam no sábado de manhã e os outros no domingo de manhã, que as missas eram de manhã. E à tarde eram as procissões, bênção do Santíssimo. Primeiro dia, São Vicente de Paulo, né, que é a devoção dos confrades. O segundo dia, o Coração de Jesus, que é o apostolado da oração, né? E no domingo, Nossa Senhora do Carmo. Aí percorria a rua aqui, né,
ao redor, passava lá perto do cemitério, chegava aqui, com fogos, foguete, e muita devoção à Nossa Senhora do Carmo e o Sagrado Coração de Jesus. Meus pais não tinham casa deles aqui no Arraial, não. Então eles moravam na casa paroquial. E era onde os padres que vinham fazer as festas se hospedavam também, né? Então a gente acabava tendo muito assim, contato, né, com aquilo. E a minha mãe também, entre todas as senhoras da comunidade, ela era participativa, né, nas associações. Meu pai também trabalhava muito junto ao vigário, assim. Então eu desde criança participava muito. Eu participava das coroações. Eu ainda me lembro que na época a gente ficava doido para chegar um movimento assim para o padre dar o catecismo para a gente, né? Porque era sinal de que a gente ia ganhar bala, né? Você vê o tanto que valia uma bala naquele tempo, né? Hoje ganhar uma bala não é nada, né? Mas era tão assim, novidade as coisas, né? Tudo era novidade, até a bala tinha um valor imenso. 55! Um dos 55. atrativos da festa são os leilões, que também são uma forma de levantar fundos para a igreja durante o ano. A gente esperava aquilo o ano inteiro, né? Para fazer aquilo. Cada qual queria fazer o melhor. O pessoal produziam as prendas do leilão, faziam uns cartuchos grandes assim, cheios de doce, para pôr no leilão. O pessoal, um grita, outro grita, arrematava aquilo caro às vezes. O povo esforçava ao máximo para a festa correr bem e dar uma renda, né? Então era muito especial e o pessoal tinha muita fé. Aliás, tem até hoje os mais velhos que foram criados aqui, até hoje tem muita fé. O leilão é maravilhoso. Eu não gosto muito não, mas é muito animado. A banda do Rio das Mortes sempre presente, né? Aqui, as prendas, né? E muito animado o leilão. Tem o leilão de prendas e o leilão de gado, né? Que esse dinheiro de leilão de gado, leilão de prenda, é que mantém a igreja durante o ano, né? Compra de flores, compra de vela. As celebrações, né, em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, a gente sempre lembra porque o pessoal aqui faz muito gosto, né? Com muito gosto que se fazia. Então, isso aí é uma lembrança que a gente não esquece jamais. E na parte folclórica, uma coisa que eu não me esqueço, morria de medo. Tinha um boi, alguém vestia uma roupa assim, era um boi, eu não sei se com base no Bumba Meu Boi, não sei. E aquele boi quase matava nós crianças de medo e muitos adultos também. Que quando ele saía na rua, que o Sr. José Valentim, com a família dele, inventaram, né? Aí ficava todo mundo curioso, mas até o adulto corria de medo. Então, foi uma coisa assim, folclórica que eu lembro e toda vez que falo em festa do Caquende aqui, eu me lembro desse detalhe. Muita expectativa, porque era uma festa no ano, né? Era aquela coisa, todo mundo muito pobre, mas todo mundo queria fazer o melhor, tinha que fazer uma doação para a igreja, o pessoal fazia questão, né? De fazer a doação e preparar as coisas, as comidas, as quitandas, fazer as quitandas, mas nem tinha coisa direito, era assim. Mas a gente achava bom demais. Comprava uma roupinha nova, às vezes uma chita ruim da vida, mas era nova. Então a gente ficava no maior entusiasmo. Aí depois que eu fui ficando mais mocinha, aí o padre já começou a trazer um motor da Vitória, motor, não sei se é a diesel, não sei como é que é.
Eu sei que o motor gerava energia e clareava, porque a casa paroquial era lá naquela casa verde. Então, clareava dali até na igreja, que a igreja era virada para lá. Na frente dessa aí, mas virada para lá. Então, ele iluminava o caminho dele até da igreja. A Irene comentou sobre esse gerador a diesel. Isso porque nessa época não havia energia elétrica no arraial. Isso só ocorreu no começo dos anos 80. Desenvolveu muito, porque era assim, era o pessoal praticamente da comunidade, as vizinhanças mais próximas. Depois, com o evento da energia elétrica, né, aqui, aí com a represa de Camargos, teve um crescimento muito grande. Eu acho que até assim, muito rápido, né? Que as festas, apesar do tamanho do arraial, mas tomou proporção, né, muito grande em relação a... Eu não digo que o atrativo talvez fosse tanto religiosidade, não, da maioria, mas porque era um movimento assim, sempre bem organizado, né? Foi. A comunidade tinha assim, muito gosto para formar assim, os movimentos, as celebrações, e isso aí foi atraindo muita gente. Mas no início era gostoso demais, porque a gente, criança, não dava conta de ir dentro de casa tomar uma água e voltar para a rua para poder ver os carros de boi chegando com material, né, das famílias que vinha para cá, às vezes alugavam um quarto, alugavam a casa para poder passar os dias da festa aqui. Com a chegada da represa, a comunidade foi obrigada a abandonar a agricultura e se adaptar, buscando outras formas de sobrevivência, como a pescaria. Foi muito sofrido, porque quando eles falaram que ia inundar aqui, aí os mais pobres, então, ficaram desesperados, né? Que naquele tempo se usava plantar na beira do rio, na vazante do rio, porque você sabe que o rio tem as beiradas mais altas, devido ao ferverão da areia que vai subindo, então as beiradas é mais altas. De cada beirada é mais fundo, tem um fundo beirando o rio. Então o pessoal plantava ali. Aí falou, e agora? A represa vai tampar todas as terras de cultura, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai viver? Tem uns que ficaram até meio assim. Aí resolveram muita gente daqui ir para o Paraná, trabalhar no Paraná, porque se dizia que no Paraná, na terra roxa, dava muito mantimento, que lá era muita cultura, muito café, assim, tinha muito serviço. Então, várias famílias daqui mudaram para o Paraná. E os que ficaram falaram, nossa, como é que nós vamos viver, como é que vai ser? Depois, não sei, parece que com pouco tempo o pessoal começou a pescar. Pegava muito peixe, vendia muito peixe, então foi uma época de prosperidade aqui, depois da represa, depois que o pessoal aprendeu que podia tirar alguma vantagem, porque até então era só tristeza, né? Que não tinha onde plantar, era aquela coisa. Bom, a fé é um elemento chave na identificação das pessoas de Kakendi. Rezo todo dia, tem dia que ela tá corada, rosadinha, Nossa Senhora. Outro dia ela tá clara, tem dia que ela tá mais triste, triste, triste. Às vezes é minha cabeça, né? Mas assim, a gente confiou nela com aquela força. Porque, olha, gente, era um desespero total. Não tinha vacina, a doença chegando, matando. O que nós esperava? Então foi a fé que a gente tem na santa, oração. Aí teve um dia eu cheguei aqui e fui rezar o terço. Muito assim, pensativa, né? Que a gente vive um dia sem saber do amanhã.
Aí eu olhei para São Vicente, gente, mas ele estava tão triste, triste. Eu cheguei lá em casa, eu chorei por causa de São Vicente. Agora, Nossa Senhora do Carmo, eu tinha uma colega, Francisca, era devota de Nossa Senhora do Carmo. Na casa dela tem imagem de Nossa Senhora do Carmo. Aí ela chegou a falecer. Gente, eu não sei se é minha cabeça, como que a imagem ficou triste. Por muito tempo. Agora não. Ela está mais suave, né? Está mais assim suave, está mais, né? Com semblante mais dócil, sabe? Mas foi muitos momentos difíceis, sabe? O futebol é algo central na formação das identidades locais. Aqui se já jogava bola há muitos anos, né? O pessoal saía de caminhão, a cavalo, para ir jogar futebol. Aí depois saiu a ideia do campeonato rural. E foi uma coisa assim que marcou demais. Demais, nossa mãe. Foi uma coisa assim que eu não sei, não tem nem explicação. E isso ficou até hoje. Caquende foi campeão, jogou com o Cajuru, Brasilinha, Zoeira, Canela, Vitória, Bandeirinha. Era mesmo gente da roça, gente da zona rural, Cajuru. Inclusive tem um hino do time também. Esse marcou. Autoria de Celso e Jair Lopes. Somos esportistas, nobres infante, que nos mostramos alegre e triunfante, com belo porte, até a morte não ousará nos destruir. Vamos jogando, vamos lutando em favor desse esquadrão. O nosso Caquende, a quem dedicamos o coração. Junto à nossa bandeira, lutaremos com valor, daremos a vida inteira, por ela temos amor. Mas se alguns adversários nos vier surpreender, temos futebol, vamos combater para salvar a jogada do Caquende. Temos futebol, vamos combater para salvar a jogada do Caquende. Urra! E o time de Caquende disputou diversos torneios de futebol desde 1968. Teve campeonato rural, Copa Americana, né? Além de 68, Caquende disputou a Copa, não sei se foi americana, né? E Caquende jogou desacreditado no clube. Estava muito ruim, só perdendo. E meu pai era vivo. Aí eu fui na casa dele e falei, olha gente, se o Caquende for na final, eu vou fazer igual o Papa quando veio do Brasil. Eu vou beijar o estádio. E foi daqui e dali. Caquende foi na final e foi disputar a final com Carandaí no social. Primeiro tempo 0-0. Prorrogação de 15 minutos 0-0, foi para disputa de pênalti. Quando foi no final, um do Carandaí chutou a bola lá pro fundo do gol. O povo pulou o alambrado, eu dei volta, não beijei uma vez só não, várias vezes o estádio. Vilma chorou, Celso chorou demais, foi emocionante. O time do Corimba conquistou vários títulos, como os históricos de 1987 e 1990, e o tricampeonato dos anos 2010, 2012 e 2013. Tem a sede do clube, né? E está guardado lá na sede do clube. Muitos troféus. O símbolo é o Corimba, que antigamente o pessoal daqui vivia da pesca. Uma luta muito difícil. E o Corimba tem um cheiro muito ruim, né? O Corimba tem um cheiro muito forte.
tem uma banha dentro da barriga, assim, nas lateral da barriga, que tem um cheiro muito forte. Então, você comia curimba, depois você suava, aquele cheiro saía no suor. E o pessoal gozava muito o povo daqui, porque falava que o povo daqui cheirava curimba. Então, até no ônibus mesmo, eles falavam que o povo daqui suava curimba. Então, aquilo para denegrir a imagem do pessoal, negócio de jogo, que era uma rivalidade, né? Aí, então, eles achavam que chamando o pessoal de curimba, estava ofendendo muito. E no início até estava, depois o pessoal compreendeu que a nossa vida estava sendo movida pelos peixes, pelo tanto de peixe que pegava, né? Aí acostumou e resolveu adotar aquilo como uma coisa boa, bem-vinda, que era mesmo, né? E eles punham aquele saco de peixe, nós ia levar no ar da Jaguara, que o ônibus vinha de Lavras, passava no ar da Jaguara, ou às vezes lá no Rancho Novo, punha aquele saco de peixe nas costas para levar para vender em São João del Rei. E aquilo impregnava no corpo. O cheiro do curimba saia até do suor. Eles viviam disso, né? E até era assim, bem criticado pela comunidade vizinha. Ah lá, os curimba. Ah lá, não. Tá cheirando curimba, tá cheirando curimba, tá cheirando curimba, tá. Isso eram os insultos da beira do campo, que feria nós. Aí depois não, nós já acostumou com a ideia, hoje é o símbolo da comunidade, os curimba. O clube é o curimba, a comunidade é a curimbada, inclusive o bloco é o bloco da curimbada. Aí no dia do bloco serve a curimba, serve o curimba aqui na praça, né? É o símbolo da comunidade, né? Que até hoje se pesca, né? A não ser na Piracema, pesca, né? Uma paixão, amizade, fé, alegria, união. Pra quem de uma paixão, amizade, fé, alegria, união. A banda desenha acordes pra sua santa agradecer. A prece faz presente, traduz um jeito de viver. Sua terra deu bons frutos, alegria, união, convidando. Vozes Marginais é um projeto de criação artística da Proex UFSJ. As entrevistas foram realizadas em Caquende pelos técnicos Denilson Carvalho e Márcio Barcelos, nos anos de 2020 e 2021. Coordenação do projeto, Denilson Carvalho e Márcio Barcelos. E edição, Robson Melo. O roteiro, Robson Melo e Denilson Carvalho. Colaboração técnica, Luana Longatti. Textos, Robson Melo. Na locução, Robson Melo e Denilson Carvalho. Contamos com o apoio do Laboratório de Rádio da UFSJ e do técnico de som, Bruno Caputo.